Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. Vou pegar um círculo, mas considere que ele é todo homogêneo, então é todo feito do mesmo material e sem diferenças. Deve existir um ponto em que eu pego o círculo, suponhamos que seja a minha mão, e eu consigo equilibrá-lo assim, ó. Este ponto, no caso do círculo, é o seu centro. A mesma ideia com um quadrado. Suponhamos que a minha mão seja o quadrado, mas tem que ser todo homogêneo. Deve existir um ponto em que eu equilibro o quadrado. Este ponto fica bem no centro do quadrado. Mas se eu pegar um triângulo, qual é o centro de massa do triângulo, supondo que ele é todo homogêneo? Existe um outro nome para centro de massa, que é o baricentro. Para encontrar este ponto num triângulo, nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui o meu triângulo e marquei os pontos médios de cada lado. Agora eu vou unir ponto médio com o vértice que está lá na frente dele. Então é assim, ó, isso se chama uma mediana. Eu pego um vértice e uno com o ponto médio do lado oposto. Então eu tenho aqui no caso 3 medianas. E note que é interessante ver que as medianas elas se encontram num ponto. Esse ponto aí é o baricentro, ou seja, é o ponto em que eu tenho que colocar o meu dedo para que o triângulo fique equilibrado. Eu vou provar uma propriedade do baricentro. Inicialmente é importante revisar o seguinte: a base média de um triângulo. Aqui eu peguei um triângulo, eu peguei pontos médios dos lados. Então o D e o E são pontos médios e uni isso aí com o segmento que aparece em vermelho. Também marquei em azul um lado do triângulo. Vale o seguinte: se um segmento tem extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo, ou seja, o segmento vermelho, o que vale para ele? Ele é paralelo ao terceiro lado. O segmento em vermelho ele é paralelo ao segmento em azul. Além disso, ele é metade do terceiro lado. O segmento em vermelho tem metade do comprimento do segmento em azul. O que eu vou provar para vocês será uma demonstração parcial. É o seguinte: aqui eu tenho o meu triângulo e eu peguei uma mediana qualquer. Então eu tenho aqui também o ponto que é o baricentro. Eu destaquei o segmento em azul e o segmento em vermelho. O que é o segmento em azul? Ele vai do baricentro ao vértice. O que é o segmento em vermelho? Ele vai do baricentro até o ponto médio lá do outro lado. Vale que o segmento azul tem o dobro do tamanho do segmento em vermelho. Ou seja, o baricentro divide cada mediana em duas partes, tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Vamos ver então isso aí. Funciona assim: peguei aqui o meu triângulo e peguei os pontos médios dos lados, que são o D, o E e o F também. Tracei medianas. Olhando para os pontos D e E, eu vou uni-los por um segmento, que agora eu destaquei em azul. E em vermelho eu coloquei destacado um lado do triângulo. Olha só sobre o segmento azul, o que vale? Nós temos que D é o ponto médio do lado AC. E é o ponto médio do lado BC, então eles são pontos médios. O que vale nessa situação? Que o segmento em azul ele é paralelo ao vermelho e ele tem a metade do comprimento do vermelho. É aquela história de base média de um triângulo. Vamos continuar, estamos numa demonstração. Agora eu peguei o mesmo triângulo e vou destacar dentro dele um triângulo. É o triângulo que aparece ali em amarelo e eu fecho com o vermelho. Vou pegar o ponto médio do segmento amarelo de cada um dos lados. Note que o segmento amarelo ele é assim, ó. Ele vai de um vértice do triângulo até o baricentro. Depois do baricentro até lá o outro vértice. Peguei agora o segmento novamente em azul. O que vale para o segmento em azul? Olha só. Eu peguei, ele é construído pelo H e pelo I, são suas extremidades, em que H é o ponto médio de AG, que é o segmento amarelo, e I é o ponto médio de BG, o outro segmento amarelo. Nós temos aí a história da base média. O segmento em azul, ele é paralelo ao vermelho e tem a metade do comprimento do vermelho. Então vamos passar a limpo novamente. Aqui eu tenho dois segmentos em azul.
cada um deles vale a metade do segmento lá da base do triângulo. Então eles são iguais e são paralelos. Quando nós temos dois segmentos de mesmo comprimento e que são paralelos, eu consigo fechá-los formando um paralelogramo. Então aqui, o formado pelos azuis e vermelho, nós temos um paralelogramo. E o que é interessante num paralelogramo? As suas diagonais, quando eu corto elas, ficam divididas em pedaços de mesmo tamanho. Ou seja, o segmento em vermelho tem o mesmo comprimento que o segmento em amarelo, porque eu peguei a diagonal e ela ficou dividida em dois pedaços iguais. Quem está bem no meio ali é o baricentro. E olha só, estamos quase prontos. Agora eu vou destacar o segmento em azul claro. O azul claro e o vermelho são iguais por quê? Porque o ponto H foi escolhido como sendo o ponto médio entre A e G. Tá, então o azul e o vermelho são iguais. E o vermelho e o amarelo são iguais porque eles cortam uma diagonal do paralelogramo em duas partes iguais. Ou seja, se eu pegar o azul e somar com o vermelho, dá duas vezes a quantidade equivalente ao amarelo. Ou seja, se eu pegar o amarelo, que é o GE, e duplicar, eu chego em um comprimento que é o A e o G. E era isso que eu queria provar para vocês. Quando eu pego uma mediana e marco o baricentro, a distância do baricentro a um vértice, ela tem o dobro do tamanho da distância do baricentro até o ponto médio. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontram em todamatemática.com.